o amor? Esse sentimento que transforma vidas, que traz uma explosão de sensações como euforia, desejos, confiança, contentamento, prazer, angústia, tristeza e tantas outras sensações que nos fazem por vezes até mesmo agir como tolos. Quando estamos apaixonados, acontecem inúmeras explosões químicas dentro de nosso corpo. O beijo, o cheiro, o ciúme, o carinho, a primeira relação sexual, etc. Para todos esses momentos, a ciência tem uma explicação e revelações espantosas. A essência do amor, pelo menos do amor romântico, é revelada em sua própria gramática. É comum dizer que estamos perdidamente apaixonados por alguém, o que pode acontecer muitas vezes à primeira vista. Nos apaixonamos loucamente, cegamente pelo outro, sem qualquer avaliação, cuidados ou racional de suas virtudes. O amor romântico é avassalador, irresistível, arrebatador. Ele controla a gente muito mais do que temos controle sobre ele. Por um lado, é um mistério. Por outro, pura simplicidade. Seu curso, uma vez estabelecido, previsível e inevitável, sendo sua expressão cultural praticamente homogênea ao longo do tempo e do espaço. Conheça agora a química do amor, o que acontece no nosso cérebro e nosso corpo quando estamos apaixonados. O impulso de atribuir suas causas precede a ciência. Basta lembrar da flecha do Cupido, das poções mágicas. O amor parece elementar. No entanto, o amor não é facilmente dominado pela ciência. Vamos entender a razão. Os feromônios sexuais, substâncias químicas liberadas para comunicar a disponibilidade para o acasalamento, são frequentemente citados como os principais instrumentos de atração. É uma ideia atraente, mas enquanto os feromônios desempenham um papel importante na comunicação dos isentos, há muita pouca evidência de que eles sequer existam nos seres humanos. Mas se uma substância química é capaz de enviar sinais de atração para fora do corpo, por que não dentro dele? O neuropeptídeo ocitocina, descrito de forma imprecisa como hormônio do amor e conhecido por seu papel na amamentação e no trabalho de parto, é o principal candidato neste quesito. Esse hormônio foi amplamente estudado principalmente em ratazanas da pradaria, roedores adeptos à monogamia e a demonstrações públicas de afeto, o que faz deles a cobaia ideal. Ao se bloquear a ocitocina, o vínculo entre os casais de roedores se quebra e as ratazanas se tornam mais contidas para expressar emoções. De modo inverso, a indução de ocitocina em espécies não monogâmicas de ratazana diminui seu apetite por aventuras sexuais. Nos seres humanos, porém, os efeitos são muito menos dramáticos. Há apenas uma mudança sutil na preferência romântica por manter o que é familiar em vez de buscar novidade. Portanto, a ocitocina está longe de ser essencial para amar. É claro que, mesmo que conseguíssemos identificar tal substância, qualquer mensagem, seja química ou não, precisa de um destinatário. Onde está, então, a caixa de correio do amor no cérebro? E como identificamos a pessoa certa para nós, considerando que nenhuma molécula no cérebro é capaz de codificá-la? Quando o amor romântico é analisado com base em imagens do cérebro, as áreas que se iluminam se sobrepõem àquelas que dão suporte a compartimentos de busca e recompensa e orientados por resultado. Mas o fato de que essas partes do cérebro se acendem por alguma razão não nos indica se estão igualmente entusiasmadas por outra coisa completamente diferente. E os padrões observados de amor romântico não são tão diferentes daqueles do amor materno, tampouco da paixão por um time de futebol. Sendo assim, só podemos concluir que a neurociência ainda está longe de explicar essa emoção arrebatadora em termos neurais. Precisamos simplesmente de mais experimentos? Sim, geralmente essa é a resposta dos cientistas. Mas isso pressupõe que o amor seja simples o suficiente para ser decifrado por uma descrição mecanicista. Cada decisão reprodutiva não pode ser simples, tampouco uniforme, pois não podemos ser guiados por uma química
química característica que dirá pela mesma. Por mais que pessoas altas sejam consideradas universalmente atraentes, se a biologia nos permitisse selecionar o parceiro apenas pela altura, todos nós teríamos gigantíssimos a este ponto. E se as decisões são complexas, o aparato neural que as torna possíveis também precisa ser. Embora isso explique por que a atração romântica deve ser complexa, não explica por que se apaixonar parece ser tão instintivo e espontâneo, ao contrário do modo deliberativo que reservamos para nossas decisões mais importantes. Será que a racionalidade fria e imparcial não seria melhor? Para entender por que não, vamos analisar o raciocínio. Desenvolvida depois dos nossos instintos, a racionalidade é necessária apenas para nos distanciar dos motivos que levam a uma decisão, para que outras pessoas possam registrá-la, entendê-la e aplicá-la, independentemente de nós. Mas não há necessidade de mais ninguém entender porque amamos alguém. Na verdade, a última coisa que queremos é compartilhar com os outros a receita para alcançar nosso objeto de desejo. Da mesma forma, ao ceder o controle às práticas culturais, a evolução depositaria muita confiança em uma capacidade, a racionalidade coletiva, que é, em termos evolutivos, muito nova. Também é um equívoco pensar no instinto como algo simples e inferior à racionalidade. O fato de ser tácito torna-o potencialmente mais sofisticado do que a análise racional, ativando uma variedade tão ampla de fatores que jamais seríamos capazes de manter simultaneamente em nossas mentes conscientes. Albert Einstein disse uma vez que explicar o que sentimos por uma pessoa especial e por que nos apaixonamos sob termos estritos da química do amor é subtrair a magia do assunto. No entanto, queiramos ou não, existem processos como a atração ou a paixão mais obsessiva em que a neuroquímica delimita por si mesma uma fascinante e complexo território que também define parte do que somos. O amor, do ponto de vista romântico ou filosófico, é algo de que os poetas e escritores falam diariamente. Todos nós gostamos de mergulhar nesses universos literários onde se idealiza um sentimento que às vezes dá lugar a mais mistérios do que certezas. No entanto, sobre a paixão como tal e a partir de um ponto de vista biológico, são os neurologistas que podem nos fornecer dados mais precisos, menos sugestivos, mais objetivos e reais. O encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver alguma reação, ambas se transformam. Além disso, os antropólogos também nos oferecem uma perspectiva interessante que se encaixa muito bem com a química do amor que conhecemos através da neurociência. Na verdade, se algo sempre cativou essa área de conhecimento, tem sido a ideia de conseguir identificar os processos subjacentes aos casais que criam vínculos duradouros e que são capazes de construir um compromisso estável e feliz. Os antropólogos nos explicam que a humanidade parece fazer uso de três tendências cerebrais distintas. A primeira é aquela em que o impulso sexual guia grande parte de nossos comportamentos. A segunda se refere ao amor romântico, onde são geradas as relações de dependência e de alto custo emocional e pessoal. O terceiro enfoque é aquele que forma um apego saudável, onde o casal constrói uma cumplicidade significativa da qual ambos os membros se beneficiam. Agora, além de entender o que garante estabilidade e felicidade em um casal, há um aspecto que interessa a todos. Falamos sobre se apaixonar, falamos sobre a química do amor, sobre esse processo estranho, intenso e desconcertante que às vezes nos faz colocar o olhar, a mente e o coração na pessoa menos adequada, ou pelo contrário, na mais certa, na definitiva. É muito possível que alguns de vocês pensem que a paixão se explica unicamente do ponto de vista neuroquímico, que a atração seja o resultado de uma fórmula cujas variáveis se encaixam nessa química do amor e nos neurotransmissores que mediam esse processo em que nosso cérebro caprichoso orquestra a vontade, a magia, desejo e obsessão.
Não é bem assim. Cada um de nós tem uma determinada preferência muito profunda, idiosincrática e às vezes até inconsciente. Há também evidências claras de que muitas vezes nos apaixonamos por pessoas com características semelhantes às nossas, graus de inteligência similar, sensos de humor parecido, mesmos valores, etc. No entanto, há algo chamativo e ao mesmo tempo fascinante em tudo isso. Podemos estar em uma sala de aula com 30 pessoas com características semelhantes às nossas, gostos parecidos e valores semelhantes, e nunca nos apaixonarmos por todas elas. O poeta e filósofo indiano Kabir disse que o caminho do amor é estreito e que no coração há espaço para apenas uma pessoa. Então, quais outros fatores propiciam semelhante feitiço e o que entendemos como a química do amor? Dopamina, norepinefrina, serotonina. Somos uma fábrica de drogas naturais quando nos apaixonamos. Intangível, invisível e imperceptível. Se dissermos neste momento que nossos genes dão origem a um cheiro particular capaz de despertar atração entre algumas pessoas e não em outras, é bem possível que mais de um levante uma das sobrancelhas em uma careta de sutil ceticismo. No entanto, mais do que os genes, o que desprende um aroma particular do qual não somos conscientes, mas que guia nossa conduta da atração, é o nosso sistema imunológico, especificamente as proteínas MHC. Essas proteínas têm uma função muito específica em nosso organismo. Desencadeiam a função defensiva. Sabe-se, por exemplo, que as mulheres se sentem inconscientemente mais atraídas por homens com um sistema imunológico diferente do seu. É o cheiro que as orienta nesse processo, e se preferem os perfis genéticos diferentes dos seus, é por uma razão muito simples. A descendência com esse par daria lugar a uma criança com uma carga genética mais variada. Podemos ter diante de nós uma pessoa extremamente atraente, e no entanto ainda há algo que falta. Ela não nos faz sentir bem, a conversa não flui, não há sintonia, conforto ou qualquer tipo de conexão. Muitos não duvidariam em dizer que não há química, e isso não seria nenhum erro. A química do amor é autêntica por uma razão muito simples. Cada emoção é impulsionada por um neurotransmissor particular, um componente químico que o cérebro irá liberar com base em um determinado conjunto de estímulos e fatores mais ou menos conscientes. A dopamina, por exemplo, é o componente biológico que nos acende. É uma substância química relacionada essencialmente com o prazer e a euforia. Há pessoas que de repente se tornam o objeto de todas as nossas motivações, quase que instintivamente. Estar com elas nos gera um prazer indiscutível, um bem-estar sensacional e uma atração às vezes cega. A dopamina, por sua vez, é um neurotransmissor que também desempenha o papel de hormônio e que está associado a um sistema de recompensa muito poderoso, ao ponto de ter em nosso cérebro até 5 tipos de receptores. Além disso, algo que todos nós já experimentamos alguma vez é a persistente necessidade de estar com uma pessoa em particular e não outra. A paixão nos torna seletivos e é a dopamina que nos obriga a focar todo o nosso mundo naquela pessoa em particular, até o ponto de ficarmos obcecados. Sabemos que uma pessoa nos atrai porque produz uma montanha-russa de sensações caóticas, intensas, contraditórias e às vezes até incontroláveis. Nossas mãos suam, comemos menos, dormimos apenas algumas horas ou nenhuma. Pensamos menos claramente, assim quase sem percebermos, nos vemos convertidos em um pequeno satélite que gira em torno de um único pensamento, a figura da pessoa amada. Perdemos a razão? Em absoluto. Estamos sob o controle da norepinefrina, a qual estimula a produção de adrenalina. É ela quem faz com que o nosso coração acelere, que a palma de nossas mãos suem e que se ativem ao máximo todos os nossos neurônios noradrenérgicos. O sistema da noradrenalina
tem pouco mais de 1.500 neurônios em cada lado do cérebro. Não é muito, mas quando ativados se multiplicam, por assim dizer. Um sentimento transbordante de alegria, exuberância, de nervosismo excessivo, ao ponto de desativar, por exemplo, a sensação de fome ou a indução do sono. Quando estamos apaixonados, há um composto orgânico que nos domina completamente, a feniletilamina. Como a própria palavra nos indica, estamos diante de um elemento que compartilha muitas semelhanças com as anfetaminas e que, combinada com a dopamina e a serotonina, sintetiza a receita perfeita para um filme de amor. Como um fato curioso, se há um alimento famoso por conter feniletilamina, é o chocolate. No entanto, sua concentração não é tão elevada quanto no queijo. Na verdade, a feniletilamina do chocolate é metabolizada muito rapidamente em comparação com a de alguns produtos lácteos. Este composto orgânico é como um dispositivo biológico que procura intensificar todas as nossas emoções. A feniletilamina é como o açúcar em uma bebida ou o verniz que colocamos em uma tela. Tudo se torna mais intenso. É ela quem intensifica a ação da dopamina e da serotonina. Ela quem constitui a autêntica química do amor para fazer-nos sentirmos felizes, realizados e incrivelmente motivados. A serotonina e oxitocina são a união que fortalece nossa paixão. Os neuroquímicos dos quais falamos até agora, a dopamina, a norepinefrina e a feniletilamina, são as três frações do inquestionável poder que rege os primeiros momentos de paixão, onde o desejo, o nervosismo, a paixão ou a obsessão pela pessoa amada guiam cada um de nossos comportamentos. Isso não significa que nessa primeira fase não estiveram presentes a oxitocina e a serotonina, pois estavam. No entanto, é um pouco mais tarde que estas últimas adquirem uma maior relevância, quando ambos os neurotransmissores irão intensificar muito mais os nossos laços, nos encorajando a entrar numa fase mais enriquecedora, onde iremos fortalecer o vínculo. A oxitocina é o hormônio que molda o amor em letras maiúsculas. Já não falamos da mera paixão ou da atração, onde as substâncias anterior mencionadas intervêm mais. Nos referimos à necessidade de cuidar do ser amado, de lhe proporcionar carinho, de acariciá-lo, de ser parte da pessoa amada em um compromisso a longo prazo. Por outro lado, cabe destacar mais uma vez que a oxitocina está associada, acima de tudo, à geração de laços afetivos e não apenas aos relacionados à maternidade ou à sexualidade. Sabe-se, por exemplo, que quanto maior é o nosso contato físico, quanto mais nos acariciamos, abraçamos ou beijamos, mais oxitocina nosso cérebro irá liberar. Então, agora eu vou tentar simplificar essas fases para você. Como a ciência explica o amor? A química do amor ocorre em três fases principais, como já falado. Na primeira fase, essa fase, as sensações e o desejo sexual são iniciados no corpo humano. Eles são despertados pela circulação dos hormônios sexuais iniciada na adolescência, a testosterona nos homens e o estrogênio nas mulheres. Mesmo antes de encontrarmos o ser amado, quando ainda estamos procurando um parceiro, sentimos uma necessidade de formarmos pares, porque isso assegura a geração de descendentes e oferece um ambiente seguro que permita ao ser gerado poder amadurecer e tornar-se capaz de sobreviver sozinho. A segunda fase, quando então nos apaixonamos, os compostos químicos que atuam em nosso cérebro nos fazem só pensar na pessoa amada. Veja algumas reações que ocorrem em nosso corpo. O cheiro da pessoa amada é um bálsamo estimulante, quase uma droga que mexe com o cérebro e com o corpo. Isso ocorre porque as moléculas que emanam da pessoa vão pelo nariz e quando entram em contato com os hormônios olfativos, a informação é transmitida para o cérebro. Nesse momento, sensações e memórias se fundem, o hipocampo registra a imagem do amado e determinado cheiro passará a sempre estar ligado à sua imagem. Além disso, as moléculas do cheiro também revelam várias coisas a nosso respeito. Por exemplo,
como está a nossa saúde, hábitos, alimentação e nossa origem. Desse modo, o cérebro pode detectar a compatibilidade genética, ou seja, o nariz é capaz de escolher o melhor parceiro para a reprodução, que é aquele com genes imunológicos diferentes dos nossos, para que a próxima geração seja mais resistente às doenças. Outro aspecto bioquímico relacionado ao cheiro é que a pessoa, nesse estado, excreta pelo cheiro substâncias químicas que permitem a comunicação e a atração com outro ser da mesma espécie. A essas substâncias é dado o nome de feromônios. Os feromônios sexuais são comuns em animais e principalmente em insetos, sendo utilizados para atrair o parceiro para a cópula e assim preservar a espécie por meio da procriação. Estudos controversos mostram que o ser humano também emite um tipo de feromônio sexual. Segundo um levantamento feito pela revista Higiene de 2005, em contrapartida, essa é uma das 125 questões ainda não respondidas pelos cientistas. Quando vemos a pessoa amada, as nossas pupilas se dilatam, o rosto fica vermelho, os batimentos do coração aceleram, nos arrepiamos, as mãos suam e os lábios ficam mais rosados. Isso ocorre porque o sangue corre pelos minúsculos vasos debaixo da pele, a temperatura de nosso corpo sobe e se produz mais noradrenalina, que é o hormônio que acelera os batimentos do coração. No cérebro, há uma explosão de reações causadas pelos neurotransmissores. Um deles é a dopamina, o neurotransmissor do prazer. Ao olharmos a pessoa, mesmo que seja só uma foto, temos uma sensação agradável, parecida com a de comer um doce, uma comida predileta ou mesmo uma droga. A serotonina é o hormônio que nos torna obcecados. Essas substâncias produzidas em nosso corpo são muito parecidas com drogas do tipo anfetaminas. Visto que liberamos mais hormônios e neurotransmissores, o nosso comportamento é alterado. Há uma desorganização em nosso cérebro que o faz ficar confuso. Por isso, ficamos com aquele ar de patetas, estabanados, dizemos coisas sem sentido, interpretamos mal o que a pessoa nos diz e damos respostas desarrazoadas. O carinho dado pelo toque é algo que também nos dá muito prazer, pois debaixo da pele 1,5 milhões de receptores registram as sensações que são transmitidas para milhares de terminações nervosas. O contato desencadeia uma corrente elétrica que viaja através da medula espinhal e chega ao cérebro, liberando mais endorfina. A endorfina atua no sistema límbico, que é a área do cérebro responsável pelo prazer. Mas, infelizmente, esses sentimentos intensos não duram para sempre. Aí é que entra a última fase do amor. Essa é a fase de ligação, que é feita por dois hormônios que são liberados durante a relação sexual. A oxitocina, o hormônio do carinho, e a vasopressina. A oxitocina provoca contrações no músculo uterino e produção de leite. Aparentemente está envolvida no relacionamento entre mãe e o bebê. Pode parecer ao casal que o amor se esfriou, porque o organismo fica mais resistente e acostumado com a produção dos hormônios citados anteriormente. Mas não se preocupe, isso não significa que o amor acaba por aqui, mas sim que um tipo diferente, mais duradouro de amor é estabelecido, não passageiro como a paixão. A verdade está diante dos nossos olhos. Pense em como temos mais facilidade em reconhecer uma fisionomia do que em descrevê-la. Por que a identificação do amor seria diferente? Em última instância, se os mecanismos neurais do amor fossem simples, você poderia induzi-lo com uma injeção, extirpá-lo com um bisturi. A lógica fria e dura da biologia evolutiva torna isso impossível. Se o amor não fosse complicado, nunca teríamos de início evoluído. Dito isto, o amor, assim como todos os nossos pensamentos, emoções e comportamentos, dependem de processos físicos no cérebro com interações muito complexas. Mas dizer que o amor é apenas uma reação química do cérebro é como falar que o romance Romeu e Julieta é apenas uma coleção de palavras, o que não é verdade. Assim como a arte, o amor é mais do que a soma de suas partes. Portanto, quem teve a sorte de experimentar ser o caos
deve se deixar levar pelas ondas do amor e se acabar naufragando nessa jornada. Serve de consolo saber que a razão não te levaria mais longe. Realmente, quando duas pessoas estão apaixonadas, existe mesmo química entre elas. E eu fico por aqui, você me conta. Já ouviu falar sobre esse assunto? Já conhecia sobre esses processos? Já conhecia esses neurotransmissores? Me conta aqui embaixo. Você já se apaixonou antes? Com certeza, não é verdade? Está apaixonado nesse momento? Então, esse vídeo é para você entender todos os processos que acontecem em teu cérebro nesse momento. Tá bom? E compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você acha que vai gostar de assistir esse conteúdo. E eu quero convidar você, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, já deixa o seu curtir. Não postamos vídeos frequentemente e por esse motivo é essencial que você se inscreva no canal e ative as notificações para assim ficar sempre informado do que postamos aqui. Tá bom? E se você aqui, se não for muito, se não for pedir muito e você puder, é claro, deixa o seu comentário aqui embaixo, tá bom? E se você quer ouvir algum assunto aqui, também deixa aí nos comentários sugestões para próximos vídeos. Eu fico por aqui deixando aquele super abraço para você e até a próxima, se assim Deus os permitir.